Olá a todos os obreiros, pastores, colaboradores, bispos. Nesta manhã de domingo é um prazer imenso estar aí com todos os senhores na casa de Deus para servir ao nosso Pai, aquele que nos resgatou das trevas em que vivíamos para a sua maravilhosa luz. Aqui diretamente do Templo de Salomão, eu gostaria de dar continuidade ao estudo do livro de 1 Pedro, capítulo 2. Paramos no versículo 3 e gostaríamos de concluir esta meditação dentro do possível. Mas antes, deixe-me fazer uma oração. Meu Pai, obrigado por estarmos na Tua casa. É uma honra conhecermos ao Senhor e honra maior ainda Te servir. Estar na Tua casa é um privilégio. Nós recebemos centenas, milhares de mensagens semanalmente, mensalmente, de pessoas que gostariam de ir à tua casa, gostariam de te conhecer, gostariam de ter essa fé que o Senhor nos a revelou por meio da tua palavra, mas infelizmente a eles não foi revelado e ainda não tiveram o privilégio de estar na tua casa, de te buscar logo de manhã, cedinho, no primeiro dia da semana, que é domingo, quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, para então cumprir com as suas promessas na vida dos que obedeceriam a mesma. Dá-nos disposição para obedecer, fale a todos nós, ensina-nos, porque reconhecemos que nada sabemos, mas queremos aprender. Estamos aptos para sermos disciplinados, orientados, corrigidos e tudo para te servir mais e melhor. Em nome de Jesus. Amém. Diz aí o texto sagrado, versículo 13, capítulo 2, da primeira epístola de Pedro. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Esses dois versículos nos orientam de forma clara que tudo aquilo que está ligado à obra de Deus, há uma ordem, há uma disciplina, há uma hierarquia. E o servo de Deus, ou os servos de Deus, deve manter esta consciência. Como diz o texto, sujeitai-vos. Sou eu que tenho que me sujeitar. Às vezes a gente não entende, às vezes você pode até não concordar com tudo, mas com tudo aquilo que o Pai nos revela, que o Pai nos pede, por meio do anjo da igreja, que é o bispo, o pastor, o auxiliar, o coordenador, aquele que ele deu uma autoridade e responsabilidade na organização da sua obra, você e eu devemos nos sujeitar. É verdade que muitas vezes nós não entendemos muitas coisas ou porquê, mas o servo, ele tem a consciência que mais importante que entender é obedecer. E só obedece quem é forte, como diz o texto sagrado. E forte é aquele que não se deixa dominar pelos seus sentimentos, pensamentos, emoções, pelo que os outros dizem, acham, pensam ou querem, mas sim pelo que está escrito. Então, ele começa dizendo, olha, sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor. A igreja é composta de seres humanos, mas por amor ao Senhor nós nos sujeitamos uns aos outros, para que haja ordem na igreja, haja disciplina, organização. As normas na igreja é para a nossa proteção, não é para a nossa destruição, não é para a nossa separação, mas para a nossa união. E quem tem o Espírito de Deus é disciplinado, é organizado e aceita as ordenanças por amor do Senhor. Aí ele vai e diz, olha, 2 pontos, quer ao rei, em letra minúscula, referindo-se ao presidente, nos países que tem presidente, ou o rei mesmo, como há, por exemplo, na Espanha, o rei, ou o primeiro-ministro,
No caso aqui, o rei também é simbolizado pelos governadores, prefeitos, as autoridades políticas, as autoridades do governo. E diz mais, como superiores. Quer dizer que você veja com respeito, olhe com respeito. Agora pensa comigo, obreiro, colaborador. Pensa comigo, você auxiliar, pastor, bispo. Se o Espírito Santo manda a gente se sujeitar às ordenanças ou à ordenança por amor a Ele, mesmo entre humanos e falhos que somos, e também se sujeitar ao rei como superior, imagine ao outro companheiro de guerra, como auxiliar, como obreiro, como pastor, como esposa, como bispo, como colaborador, que tem o Espírito de Deus e que lhe foi otorgado, lhe confiado uma responsabilidade de organizar, de ter a responsabilidade na execução de uma missão, né? Seja da limpeza, seja na abertura, no atendimento, seja no que for relacionado à obra, que exige organização. Se Deus manda a gente se sujeitar ao rei que é humano, falho, e muitas das vezes, na sua grande maioria, pagãos, imagine a ele. Devemos nos sujeitar a ele e às autoridades constituídas por ele. E ele diz mais, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Agora, se o governador está fazendo o que é mal, se os governadores são corruptos, eles estão plantando, eles vão colher. E nós devemos nos sujeitar não naquilo que venha a implicar ou colocar em perigo a nossa fé, a nossa boa consciência. Aquilo que não venha a implicar num perigo espiritual, nós devemos nos sujeitar, nós devemos obedecer. Mas nós não temos que obedecer a nenhuma autoridade, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, que venha pedir ou mandar ou exigir que façamos algo que venha manchar a nossa consciência, que venha acusar a nossa fé, que venha comprometer a nossa salvação, nosso relacionamento com Deus. Me refiro a corrupção, esquemas, mentira, prostituição, roubo, violência. Quer dizer, tudo isso que você e eu sabemos, mesmo antes de conhecer a Deus, que não são coisas corretas. Então ele diz aí, essas pessoas foram colocadas na autoridade para fazer, diz aí o texto sagrado, o que é certo, o que é bom, para castigar os malfeitores. Mas se eles são os malfeitores, eles vão sofrer as consequências, eles vão ser punidos, eles vão sofrer o castigo dos homens e ainda de Deus, e para louvor dos que fazem o bem. Agora, há aqueles que estão no poder, na autoridade, como governadores, prefeitos, vereadores, presidentes, ministros, para fazer o que é bom, fazer o bem. Mas se fazem o que é mal, você e eu não temos que nos sujeitar fazendo o mal como eles. Nós temos que nos manter firmes e fiéis fazendo o bem e sendo um exemplo para eles. Veja se não é verdade. Porque ele diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, você e eu temos que fazer o bem. Se os outros fazem o mal, o problema é deles. Dentro da igreja, se alguém está fazendo mal, o obreiro aí do seu lado anda com mentiras, anda com enganos, com esquemas, com corrupção, com adultério, fazendo coisas erradas, você como eu não temos que maldizê-lo ou amaldiçoá-lo, mas ele vai sofrer as consequências. Como também se você está fazendo a vontade de Deus, fazendo o que é bom, você tem a sua consciência limpa, você fez o que era certo, você falou a verdade, você está na fé, você é o sacrifício vivo, a sua mente é a mente de Cristo, você está pensando nas coisas lá do alto, você vê ao próximo como Deus vê, você se vê como Deus lhe vê. Então diz, porque assim é a vontade de Deus, fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos. Quer dizer, é quando a gente faz o bem que a gente tapa a boca de quem faz o que é mal.
A gente tapa a boca de quem faz o que é injustiça quando a gente é justo. A gente tapa a boca de quem é corrupto quando nós somos honestos. Nós tapamos a boca de quem é orgulhoso quando a gente é humilde. A gente tapa a boca de quem é acomodado quando a gente é diligente. A gente tapa a boca de quem é ingrato quando nós somos gratos. É o que está escrito aqui. O Espírito Santo está falando isso através do seu servo. Como livres, nós somos livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Não é porque eu sou livre, não é porque Deus me batizou com o Espírito Santo, que agora eu vou fazer o que der na telha, como dizem por aí. Eu vou falar o que quiser, eu vou alimentar os sentimentos, eu vou querer impor a minha vontade, que eu gosto disso, que eu não gosto daquilo, que eu sou assim, que eu não concordo com aquilo. Não, o servo de Deus não age assim. O servo de Deus não impõe a sua vontade nem ao seu senhor, nem aos seus demais súditos, ou os seus companheiros, ou os seus irmãos, porque somos uma família. Não vivemos abraçando, beijando, chamando de um ou outro de irmão, mas nós somos uma família. E demonstramos que somos membros da família celestial quando diz aí, olha, diz o texto sagrado, somos livres, mas não tendo liberdade para se cobrir com malícia, sermos maliciosos, fazer as coisas com segundas intenções, ficar julgando, premeditando, ficar nutrindo sentimentos ruins, seja contra o auxiliar, seja contra o colaborador, seja contra o pastor, seja contra um membro. Não, a gente não tem esse direito. Quem tem a mente de Cristo não aceita a malícia. Está aí, ó. Porque como servos de Deus, está aí. Nós temos que nos sujeitar uns aos outros e às autoridades espirituais e às autoridades eclesiásticas e às autoridades governamentais como servos, está aí, ó, como servos de quem? De nós mesmos? Dos outros? De Deus. Obreiro, colaborador, auxiliar, esposa de pastor, pastor, bispo, meditemos nisso. Tenha uma excelente reunião, um excelente dia de domingo e uma semana abençoada em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nos veremos aqui no Templo de Salomão, aí na sua iurte ou nas nuvens. Até lá!